fato é o seguinte: enquanto esses caras não entenderem que a miséria é o maior problema de combate, o maior problema do meio ambiente, portanto, para combater as ilegalidades no meio ambiente, tem que combater a pobreza antes, né? E aí que faço um elogio ao Lula, né? Quem diria, eu elogiando o Lula, mas o Lula incorporou o discurso do Ricardo Salles. Publiquei, inclusive, hoje no Twitter, a frase do Lula, dizendo que a Amazônia é um lugar que tem que gerar riqueza e não é para ser tratado como um santuário intocável. Essa foi sempre a minha posição desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Mas como vinha de um ministro do Bolsonaro, a posição era tida como absurda, inadmissível, quer vender a Amazônia, chantagista, quer tirar dinheiro dos países ricos e tal. Agora que o Lula falou, o máximo que dá é um comentáriozinho meio dúbio nas redes sociais, no UOL, não sei aonde, mas enfim, eu agradeci o Lula, fiz até um tweet dizendo obrigado, Salles is back, né? Tamo no game. Valeu. Valeu, Ricardo Salles. Vai lá, Paulo Figueiredo. Salles, cuidado, que quando o Lula está concordando com a gente, eu sei que até o relógio parado acerta 2 vezes por dia alguma coisa, né? O Lula talvez esteja nessa de relógio parado que acerta pelo menos uma vez por dia alguma coisa. Mas eu tô brincando com o Salles, mas estamos ele e o Lula alinhados hoje. Pelo menos no que diz respeito a essa questão da Amazônia, dos países virem aqui querer determinar o que a gente vai fazer com o nosso território, e eles são responsáveis pela grande parte da emissão dos chamados gases estufa, né? Eles são os países que mais poluem, eles vão chegar aqui no nosso território e dizer o que a gente vai fazer com a nossa Amazônia. A gente tem que tomar cuidado, porque é uma população grande, são 30 milhões de pessoas nessa região, que não só na Amazônia brasileira, mas na região amazônica como um todo, são 30 milhões de pessoas que precisam de condições de desenvolvimento econômico. São pessoas que estão vivendo lá. Não são animais de jardim zoológico, não são avatares, pessoal do Avatar, não são naves, como é que chama o pessoal do Avatar, aqueles homens azuis? São pessoas de verdade que precisam de emprego. Hã? Azul é o Papai Smurf, é o Ivan Valente, meu colega deputado, Ivan Valente. Papai Smurf está na Amazônia. Mas você tem essas pessoas precisam de condições de subsistência, precisam de emprego, precisam de condições de desenvolvimento. Esse território, metade do território brasileiro praticamente, precisa fazer alguma coisa com isso. Claro que você não vai destruir. Veja, uma das coisas que os conservadores precisam retomar é a narrativa de que somos nós, de direita, que queremos conservar o planeta. Todos os movimentos de conservação surgiram da direita. O movimento de conservação na Inglaterra veio da direita, dos conservadores. Aqui nos Estados Unidos, o movimento de conservação veio dos conservadores, né? O nome talvez dê uma pista. Mas todos os parques nacionais americanos, a ideia dos parques nacionais aqui, depois de um processo de destruição da fauna e da flora, dos dois aqui americanos, veio um cara republicano chamado Teddy Roosevelt e criou os parques nacionais. A Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, ninguém sabe, mas foi criada pelo famigerado Richard Nixon, republicano. A limpeza dos grandes corpos hídricos foi financiada, eu digo aqui pelos rios e lagos das grandes cidades americanas, foi financiada pelo Ronald Reagan, outro de direita. Então, a direita... E aqui no Brasil, o marco do saneamento foi feito no governo Bolsonaro. Exato, no Brasil o marco do saneamento feito pelo Bolsonaro. Então quem quer, aliás, sob enormes protestos, com a votação contra da esquerda, e depois com uma reversão, uma tentativa e parcial sucesso de reversão feita pelo governo Lula. Então quem efetivamente quer preservar a natureza, quer preservar as nossas florestas, é a direita. Agora, nós lembramos que o mais importante que nós temos no mundo são os homens. As pessoas são mais importantes do que qualquer bicho, do que qualquer preservação de mico-leão dourado. Então,
eu sempre brinco, eu daria o tiro na nuca do último mico-leão dourado, filhote do planeta Terra, do último filhote de panda, para salvar o mais nefasto dos homens, para salvar até o Lula. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, até o Lula. Então, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão lá vivendo em condições de pobreza. Não podemos nós, vivendo aqui na minha maravilha de ar-condicionado, com o meu Starbucks aqui na esquina, com o meu supermercado pujante, com o meu cinema 4K, com todas as minhas facilidades, com a minha abundância de empregos, serviços, etc., exigir que as pessoas que estão lá nessa região vivam em condições de avatares, vivam como se estivessem em nave. Não. Nós temos que dar a essas pessoas as mesmas condições e ter, em primeiro lugar, a preocupação. E eu acho que é absolutamente possível. Você tem... eu estava aqui conversando um mês atrás com o Belisário Arce, da associação lá Panamazônica, e ele estava falando das enormes, das fantásticas iniciativas que você tem na região, que geram emprego e ajudam a preservar. Porque, como o Salles sabe melhor do que ninguém, e fala bastante, a melhor forma de você preservar é você ter um desenvolvimento organizado, um desenvolvimento que leve em consideração a preservação, senão você tem o caos completo, e aí é essa bagunça que nós vivemos num território que é impossível de você manter. Tô certo ou tô errado, Ricardo Salles? Salles? Tá certíssimo. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.